Antigamente, para fazer a terra ficar boa, para plantar a boa semente, para fazer uma lavoura, tinha que usar carro de boi, não tinha trator. Não existia trator naquele tempo. E o carro de boi, normalmente era puxado por 2 bois. Um boi novo e um boi velho. Por que um boi novo e um boi velho? Porque o boi novo era a força, era o vigor. E o boi velho era a direção. Deus falou, você é o boi velho desse retiro. Então eu estou aqui. Eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem ministrado em minha vida e meu coração. Às vezes você escuta falar assim, no meu tempo, pessoas da minha idade falam, no meu tempo, eu digo, meu tempo é já e agora. Porque eu estou viva e ativa no planeta Terra. Só tive mais tempo do que você, mas o meu tempo continua sendo o dia de hoje. E eu quero aproveitar essa manhã para revelar a você tesouros que Deus tem me ensinado do mundo espiritual. Hoje eu assisti o devocional aqui e eu vi o pastor fazendo alusão à confissão de pecados. Depois eu soube pelo próprio pastor Tiago que ele contou a experiência de passar lá pelo seminário que fazemos de cura e libertação, da cura que ele teve de uma enfermidade antiga. E eu falei, pronto, Deus preparou o caminho para o boi velho fazer aquilo que veio fazer. Eu vou falar a palavra, não vou ficar abrindo a palavra, vou abrir nos determinados momentos. Você conhece a Bíblia, a maioria do povo que está aqui é cristão, tem estudo bíblico nas suas igrejas. Hoje mesmo tivemos um devocional. Você conhece os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 3 evangelhos, 4 evangelhos, você vê narrativas de fatos e acontecimentos da história de Jesus, desde antes do seu nascimento. O Evangelho de Lucas, por exemplo, conta desde o nascimento de João Batista, que é o precursor, o que anuncia, o profeta que anuncia o Messias, até a crucificação, até a ressurreição, até a sua ascensão aos céus. Tudo está narrado nos 4 evangelhos. Jesus tinha 12 apóstolos. Ele tinha muitos discípulos e ele tinha 12 apóstolos, tinha 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. Mas Jesus tem um apóstolo tardio. Ele tinha 12 apóstolos, tinha muitos discípulos, muitos seguidores. Tinha 3 preferidos desses 12. Mas ele tem um apóstolo tardio, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não viu Jesus em carne. Ele não andou com Jesus, ele não narra milagres, não narra a ressurreição. O encontro do apóstolo Paulo com Jesus foi pós-ressurreição e pós-ascensão de Jesus. Jesus já estava à destra de Deus, glorificado. Ele já estava revestido de glória, poder e majestade, a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Quando ele ora a oração sacerdotal, que ele está terminando a sua jornada, ele fala, Pai, cumpri o que o Senhor me mandou fazer, agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Glória de Deus. O livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele humilhou-se, ele tinha a forma de Deus, mas ele não usurpou o ser como Deus, e ele humilhou-se e tornou-se figura humana, semelhança de homens. Então, antes de ter semelhança de homens, ele tinha a forma de Deus, glorificado. E essa forma de Deus ele volta a ter depois que ele vai para o céu. E o apóstolo Paulo encontra-se com ele em forma de Deus. Não come com ele, não vê ele chorar por Lázaro, não vê multiplicar pães e peixes. Ele vê Deus, Filho, glorificado. Quando ele conta o contato dele com Jesus, ele vai para os tribunais defendendo-se, porque agora ele não é mais alguém que persegue cristão, mas ele quer que Jesus seja conhecido. E os judeus não aceitam isso, e ele vai preso, e ele vai para os tribunais, e fazendo sua defesa. Em Atos
26, 27, ele chega diante do rei Agripa, um rei que também julgava o seu povo, e ele dizia assim: indo eu, ó rei, caminho afora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Recalcitrar contra aguilhões é dar murro em ponta de faca. E eu perguntei: quem és tu? E ele me respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Esse é o chamado de Paulo. Ele ainda era Saulo quando ele escuta isso. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Satanás tem poder? Tem. Jesus fala que tem. Jesus fala 2 vezes. Ele fala quando aqueles 70 voltam possuídos de alegria, foram enviados de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, para pregar o evangelho, e chegam e dizem: Senhor, em teu nome os demônios nos submetem, surpresos porque os demônios se ajoelham diante deles e submetem-se. Jesus responde: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, e sobre acima, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então Jesus fala em Lucas 10 que Satanás tem poder, e Jesus fala em Atos, quando aparece para Saulo de Tarso, que chama aquele jovem para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Presta atenção, o chamado de Pedro, ou dos outros apóstolos: vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, vinde após mim que eu vou te fazer pescador de homens. O chamado de Saulo de Tarso, que vira Paulo: levanta-te, porque para isso te apareci, para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. É diferente um chamado do outro. Chamado de Pedro, ganhar almas. Chamado de Paulo, libertar pessoas. Chamado de Pedro, prega o evangelho e ganha almas. Chamado de Paulo, arranca das trevas e traz para a luz. Ele é o apóstolo tardio. O encontro dele com Jesus não foi natural. Não foi um homem de carne e osso dizendo: vem. Foi sobrenatural, foi uma luz mais resplandecente que o sol e uma voz. Eu digo que foi Joe, de outro mundo, chamado dele. Diga Joe. O meu foi Joe também. Aí você vai entender por que o único que tem profundidade para falar sobre o mundo espiritual é ele. Os outros contam de demôniozinhos que entram nas pessoas, que grita e que recebe um comando: cala-te e sai dele. Tem que sair. Os outros contam fatos que viram e ouviram. Nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. Pedro fala: eu não estou falando de fábulas. Mas o apóstolo Paulo, ele fala de algo que o povo daquele tempo esqueceu que existia ou não sabia que existia. De um mundo espiritual real, onde existem patentes espirituais. É ele que escreve a carta aos Efésios, onde está escrito: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. No mundo espiritual, principado, sim. Nenhum dos apóstolos fala sobre isso. Carta de ninguém está escrito, só nas cartas de Paulo. O apóstolo Paulo revela o mundo espiritual para nós. E quando ele fala de principados, ele fala de demônios de alta patente. Principado não incorpora a pessoa, para você ter ideia.
Principado está no governo de nações, de cidades. Principado tem movido-se no mundo para levar o mundo a se perder. É o príncipe desse mundo. E é de principado que eu quero falar com você nessa manhã. Você já sabe tudo sobre o mundo espiritual. Eu tenho certeza que você já aprendeu muito. Mas nesta manhã eu quero te ensinar sobre principado. E o principado é um governo espiritual que influencia para destruir principalmente os que têm chamado, os que são escolhidos. A ação dos principados é impedir que Deus se revele, que a revelação dos mistérios do reino venha acontecer. Cada governo do mundo natural tem uma correspondência no mundo espiritual como um universo paralelo. Hoje, quando eu escutei o pastor que fez o devocional fazer alusão ao que o pastor Tiago falou sobre confissão de pecados, deixa eu te dar uma alegoria para você entender. Pecados não confessados estão no mundo espiritual. Mas se está no mundo espiritual não está me trazendo nenhum problema, pastora. Não, você que pensa. Você sabe o que é internet. Existe um iCloud, está na nuvem, não é? De repente aparece no seu celular. É um botão que você aperta, que está no iCloud, vem. Vem e vem para destruir. Os principados governam o iCloud, para você entender. Os principados estão no governo maior das regiões celestiais. Eu quero contar duas histórias, porque é mais fácil contar histórias para você entender o que é um principado. Daniel é um exemplo de santificação. Quantos seminários vocês já ouviram falar de Daniel? Daniel está preso na Babilônia. Daniel não tem pecados. Não é por causa dos pecados dele que ele foi para o cativeiro. É por causa dos pecados dos seus pais. Daniel, o livro de Daniel conta que ele ficou no cativeiro muitos anos. Capítulo 10 de Daniel diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu e queria mais a inteligência daquela visão. Por que está escrito aqui, no terceiro ano de Dario, rei da Pérsia? Porque Deus está, bota lá, terceiro ano de Dario, rei da Pérsia. Porque Deus está nos dizendo, olha, Daniel está no cativeiro há muitos anos. Quando Daniel foi para o cativeiro, ele era um adolescente, e o governo era Nabucodonosor. Depois de Nabucodonosor, o governo foi de Assuero. E depois de Assuero, o governo foi de Dario, filho de Assuero. Depois é que veio Ciro, rei da Pérsia, invadiu a Babilônia e levou o povo de Deus. Então aqui está dizendo, olha, muitos anos Daniel está preso. Porque os governos não duravam 4 anos como para nós. Era até morrer o governante. Daniel foi menino para a Babilônia. E agora ele é um ancião. Quando Ciro, rei da Pérsia, leva o povo. E ele tem uma revelação. E ele quer o sentido da revelação. Como é que é isso? O que é isso? Me conte do mundo espiritual. E ele jejua 21 dias. Sabe o jejum de Daniel? Foi para isso. 21 dias Daniel jejuou e orou. No final dos 21 dias está escrito assim. Versículo 4. No dia 24 do primeiro mês, estando eu a bordo do grande rio Tigre, levantei os olhos, olhei, um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como berilo, seu rosto como relâmpago, seus olhos como tocha de fogo, seus braços e pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. O que Daniel viu? Jesus. Quando
você vai para a descrição de Jesus, no livro de Apocalipse, a visão que João teve na ilha de Patmos, é exatamente isso aí. Vestido com vestes talares, cingido com ouro, pés como bronze polido, voz como um estrondo e uma luz mais resplandecente que o sol. E quando Daniel viu essa figura que era Jesus, ele caiu. Ele caiu. Está escrito assim: só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, fugiram, se esconderam, fiquei eu só, contemplei aquela grande visão, não restou força nenhuma em mim, meu rosto mudou de cor, desfigurou, não tive força, contudo ouvi a voz de suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentido com o rosto em terra, pabufe, não conseguiu ficar de pé. A visão do Cristo glorificado, com a glória que tinha, antes de vir em carne, antes da fundação do mundo, derruba Daniel. Cai no chão. E aí o texto continua: certa mão me tocou. Não é a mesma mão da mesma pessoa. Por quê? Porque senão diria a Bíblia, a mão dele me tocou. Deus é coerente com a sua redação. Certa mão me tocou, uma mão me tocou. E sacudiu-me, pôs sobre os joelhos e as palmas das minhas mãos. Joelho e palma da mão é de 4 pés. Joelho e palma da mão está de 4. Desmaiou de cara no chão, agora fica de 4. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Então é um anjo. Enviados são anjos. Um anjo é enviado a Maria, casada com José, da casa de Davi, para dizer para ela: vai descer sobre você o Espírito Santo. Um anjo é enviado para José, para dizer: não a deixe, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Depois um anjo é enviado para José, para dizer: pega o menino e foge, porque Herodes quer matar. Enviado é anjo, enviado é um anjo. Então agora é um anjo que tocou em Daniel. Ele viu Jesus, caiu com a cara no pó, e um anjo toca, bota ele de 4 e agora fala com ele: levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Eu fui enviado no primeiro dia dos 21 dias, para te dar revelação das coisas espirituais. Mas, versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Não é Ciro que resistiu, é um principado. Daniel está tendo uma visão do mundo espiritual. A visão de Jesus é espiritual. A visão do enviado, o anjo, é espiritual. E quando o anjo fala para ele, desde o primeiro dia em que você começou a orar e jejuar e buscar, eu vim, mas um principado me resistiu por 21 dias. Um anjo de maior patente do que eu, um anjo caído, um espírito de trevas. Anjo caído, anjo de luz, é a mesma criatura, é a mesma natureza, a natureza de anjo. E anjo tem poder, Satanás tem poder. Jesus fala quando ele chama Saulo de Tarso: eu te envio para arrancar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus. Existe uma hierarquia no mundo espiritual, uma patente, como no exército, soldado, cabo, sargento, até chegar no general, tem uma hierarquia. Um principado é a maior hierarquia. Os príncipes foram formados por Deus, por louvor da sua glória. Mas alguns deles rebelaram-se contra Deus e tornaram-se principados de trevas. E aí continua o texto: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e agora obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem é Miguel? Miguel é o anjo que expulsou Satanás do céu.
Miguel é o príncipe que comandou o exército do Senhor. Aonde a senhora viu isso, pastor? Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Diz: houve peleja no céu. Briga, guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Miguel é o príncipe do exército de Deus. Existe um principado, que é um anjo caído, que trabalha nas trevas, ou alguns principados, mas existem os príncipes que ficaram na luz. E esses que ficaram na luz são os que trabalham em favor da igreja, que trabalham em favor do povo de Deus. Então nós vamos fazer um teatro aqui, para você entender essa história. Eu quero 5 jovens, 1, 2, 3 e já, agora aqui em cima. Pode ser o pessoal do louvor mesmo. 1, 2, 3 e já. 5, vem, já, já, já. Nós não podemos perder tempo, eu tenho 1 hora só e eu quero aproveitar esse tempo. Não quero meninas, só meninos, viu? Lá tem uma moça que se levantou, não quero, quero só, venha. Isso, venha. Isso. 5. Vocês vão ficar, são 5, ficam mais para lá um pouquinho. Isso, você fica aqui, você vai ser Daniel. Vocês ficam lá, vocês vão entrar na cena. Você é Daniel? Sim. Tá vendo? Daniel está de jejum, 21 dias. Daniel está buscando a face de Deus. Daniel ama o povo de Deus, ele quer saber por que esse povo está preso. Porque tantos anos está preso. Porque tantos governos, ainda há um cativeiro. E ele está jejuando, e ele está orando, e ele está à margem do rio Tigre, tem uma multidão com ele, mas ele só que tem a visão, porque só ele buscou. E ele vê Jesus, vem cá, você vai ser Jesus. Quando ele vê Jesus, ele leva um susto, porque tem vestes talares, ouro no peito, luz mais resplandecente que o sol. A voz é um ruído de cachoeira, de multidão. Quando ele vê Jesus, ele cai de cara no chão. Cai, estica essa perna. Jesus sai de cena. Aí vem um anjo. Ele está desmaiado. E o anjo toca nele e ajuda ele a se levantar. Fala, ponha-se de pé. Fica de 4 agora. Isso, de 4. De 4. E o anjo fala para ele: não temas, Daniel. Não temas, Daniel. Ponha-se de pé. Ponha-se de pé. Ele põe-se em pé tremendo. Treme, rapaz. Treme. Treme. Isso. Aí o anjo fala para ele: desde o momento que você começou a orar, eu vim. Desde o momento que você começou a orar, eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então vamos fazer a cena antes dele ajudar Daniel, porque ele só conseguiu chegar depois da vitória. Então você está tentando chegar, mas tem alguém que te impede. Vem cá, impede ele de vir. Segura ele. Não deixa. Não deixa. Segura. Não deixa. Mas Miguel vem e arranca o príncipe da Pérsia e leva o príncipe da Pérsia. Isso. E aí ele chegou e levantou Daniel. E ele revelou para Daniel os mistérios do reino que Daniel precisava ouvir. Você entende o que é uma luta no mundo espiritual? Vem cá, eu quero orar com você que representou o príncipe das trevas. Pai, por um momento, para mostrar para os teus filhos, esse moço representou uma figura, Pai, de um principado espiritual das trevas. Qualquer conexão que tenha sido feita aqui por essa representação, nós desconectamos agora. A igreja tem autoridade para ligar e desligar, e eu desligo agora. Que não haja nenhuma interferência do mundo espiritual ou das trevas na vida desse moço, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir os atores.
Entende você o que é um principado? Entende você que é um demônio de alta patente que pode impedir a chegada de um anjo na sua vida, de chegar a revelação de Deus na sua vida, de você cumprir o chamado por causa da revelação que há na sua vida. Esse demônio de alta patente, ele tem autoridade acima dos outros que estão até na luz. O anjo foi enviado e estava na luz, mas ele não tinha patente de general. Precisou vir Miguel. Miguel tinha essa patente, e porque tinha, pôde vencer o principado das trevas. Foi preciso um principado da luz para vencer um principado das trevas, um general, e não um soldado, nem um sargento, nem um tenente. Você entendeu? Você está comigo? Então eu quero te falar outro texto que fala de principados. Eu vou contar a história só e vou ler só o finzinho. Nasce um homem chamado Sansão, é um juiz. Nasce com um propósito, nasce para ser um libertador. O que é um libertador, pastora? Quem vai livrar o povo do inferno, quem vai livrar o povo da ação demoníaca. Nasce para ser libertador, para livrar Israel, o povo de Deus, do poder das trevas que usavam os filisteus. Sansão nasce com um propósito de ser um libertador. Toda vez, e hoje a pastora Fá falou, o Salmo 139, aonde Davi fala: o Senhor estava tecendo os meus ossos no ventre da minha mãe, já sabia todos os meus dias, tudo desenhado, tudo pronto, tudo preparado. Deus envia uma pessoa ao mundo com um propósito. Você não tem um propósito porque nasceu, você nasce porque tem um propósito. E quanto maior o propósito que Deus tem para a sua vida, mais o mundo espiritual vai se articular para que não se cumpra esse propósito. Maior o que Deus tem para a sua vida, maior a batalha que você vai enfrentar. Maior o projeto de Deus, maior é a patente espiritual daqueles que vêm para te derrubar. Entenda isso. Entenda que se você está na presença de Deus, está tudo limpinho, tudo certinho, e você está enfrentando muitas lutas, muitas tentações, é porque o inferno sabe o valor que você tem, a preciosidade que você é, e quer te derrubar. E Sansão se tornou um líder. Ele se tornou um grande líder em Israel. A força que Sansão tinha era sobrenatural, era de outro mundo. Sansão sozinho, com as mãos, arrebentou os portais de uma cidade. Sansão sozinho, com as mãos, rasgou um leão no meio. Sansão sozinho, com as mãos, matou 30 homens. 30 homens. Queridos, imagine essa cena, Sansão matando 30 homens sozinho. Você já viu aqueles filmes de ninja assim, que tem 30 bandidos e tem só um cara e ele tchá, 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 e mata todo mundo? E ninguém pega ele. Quando termina o filme você fala: não é possível que ninguém pega. Sansão era assim. Sansão sozinho matou 1000 homens com uma queixada de jumento nas mãos. Sansão sozinho capturou 300 raposas, amarrou raposa com raposa, de costa uma para outra, rabo com rabo, botou uma tocha de fogo e soltou as raposas para destruir os campos plantados pelos filisteus, destruir a economia dos filisteus. Sansão sozinho destruiu a economia do inimigo, porque o inimigo, quando saqueava Israel, levava tudo que Israel tinha. Israel plantava e não colhia. Deus fez com que Sansão tivesse uma força sobrenatural. Como que com 300 raposas ele destrói toda a colheita? Ele amarrou fogo entre elas. Quando há queimada no Brasil, você vê que um foco de incêndio destrói uma floresta. Imagine 150 focos móveis. Uma hora a raposa está aqui, outra hora ela está correndo uma da outra, porque o fogo está no rabo, ela está aqui, e aí tem fogo no rabo, e tem fogo no rabo, e vai destruindo tudo, porque tem fogo no rabo. Na Bíblia tem até fogo no rabo, né? Tem tudo na Bíblia. Sansão sozinho era o orgulho de Israel. Mas Sansão tinha um pequeno probleminha. Promiscuidade sexual, não resistia uma coxa grossa, não resistia um peitinho empinado, nem uma bundinha arrebitada.
Sansão não resistia à tentação da sexualidade. Sexo é uma dádiva de Deus, queridos, no casamento. Sexo é tudodebom.com. Fica em pé, pastor Otto, para eles verem sua cabeça branquinha. Vem cá, pastor Otto, sobe aqui. Esse homem tem 82 anos. Nós temos 54 anos de casado. Você sabe o que ele faz? Você sabe que ele me dá uns garros até hoje. Nós estamos no hotel, todo hotel tem câmera de segurança no elevador. E ele me agarra no elevador. Aí eu falo, Otto, o que vão pensar? Vão pensar que eu te amo e te quero, só isso. Aí quando nós estamos dentro do avião, ele me aperta, me ajusta, cheira meu cangote. Aí eu falo, Otto, o cara de trás está olhando. O que ele vai pensar? Vai pensar que nós somos casados de novo, fomos viúva e casamos, e estamos em lua de mel. Sexo é uma dádiva, queridos, no casamento. Bendito dentre todos o leito do matrimônio. Fora disso, queridos, é um contato, uma conexão com as trevas. E foi essa área de Sansão que o inimigo entrou para destruir o ministério, destruir o chamado. Colocou uma mulher linda na vida dele chamada Dalila. Essa mulher ganhou o coração dele, manipulou a vida dele, tirou ele do propósito. Até que esse homem vai preso no território do inimigo. Sansão, que nasceu para libertar Israel do poder do inimigo, é capturado e vai para o território do inimigo, e vai para um calabouço e fica preso. Por que mesmo que ele foi preso? Aquele cara que nasceu para o louvor da glória de Deus e para ser o libertador, por causa de promiscuidade sexual. E aí o cara que nasceu com um grande chamado, com um grande ministério, quando ele fica preso, ele não cumpre o chamado dele. Ninguém preso cumpre o chamado. Aí você tem duas consequências. O propósito por qual nasceu frustrou-se, e milhares de pessoas que seriam abençoadas pelo propósito pelo qual você nasceu, porque Deus te dá um propósito para edificar o corpo, para abençoar a igreja, para resgatar vidas, não vai acontecer mais. Se eu sou mecânico e perco a minha mão, eu não conserto mais carro nenhum. Mas isso é pouco. Os filisteus resolveram fazer uma festa para Dagon. Aí entra o principado. Dagon é um principado. Dagon é o principado da Filistia. Para cada governo de trevas natural, tem uma correspondência espiritual, uma realidade paralela. E quanto mais o governo natural é maligno, mais há força de principados no mundo espiritual para governar espiritualmente aquele lugar. E a Filistia tem um principado, e o nome dele é Dagon. E aí vamos fazer uma festa para Dagon. Sansão está preso, está cego porque furaram-lhe os olhos. E vem para o templo de Dagon. Toda a Filistia estava reunida naquele templo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é a conversa dos filisteus. Versículo 23 de Juízes 16. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagon e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, que destruía a nossa terra e multiplicava nossos mortos.
Quem foi que entregou Sansão para os filisteus? Foi Dagom. O nosso Deus nos entregou Sansão. Então não foi Dalila. Peraí, até agora Dagom não aparece na história. Leia para você ver, Juízes capítulo 13, 14, 15 e 16, onde ele é preso, onde ele morre. Então até agora ele estava pensando que era aquela morena linda, cheirosa, gostosa, mas não era ela, era Dagom. Então Dalila era apenas uma luva que esse principado usava para destruir Sansão? Exatamente. Os seres espirituais, eles agem na terra precisando de corpos. Por isso os demônios incorporam. Por isso Jesus vem em carne. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Deus não age na terra como um fantasma. A terra é dos homens e os homens são usados por Deus e pelo diabo. Homens nascem com um propósito para serem instrumentos de Deus. E Satanás, quando consegue aprisionar uma vida, ele usa essa pessoa também. Mandai vir Sansão, que vamos adorar Dagom, nosso Deus, que nos entregou Sansão na nossa mão, que nos destruía, que destruía a nossa economia. Não foi Dalila. Não foi Dalila. Eu estou contando duas histórias do Velho Testamento. Daniel teve um principado impedindo a revelação das coisas do reino. Sansão teve um principado destruindo o projeto de Deus. Só não destruiu porque Deus tem uma chance para quem sai do plano. Ele tem uma segunda chance. Sansão pediu: Senhor, me devolve o teu Espírito Santo, porque a força de Sansão vinha do Espírito. E deixa eu cumprir o propósito para o qual eu nasci. Eu não quero deixar de cumprir o meu propósito, mesmo que eu morra. Eu quero cumprir o propósito. E Deus devolveu o Espírito. E Sansão destruiu o templo, destruiu todos os filisteus, porque o templo inteiro estava lá ouvindo a adoração a Dagom. Olha bem, Sansão nasce com um propósito para ser um libertador, fica preso porque um principado usa uma mulher chamada Dalila. E Sansão não se apercebe disso, perde a visão, fica preso, não liberta mais ninguém. E, havendo nascido para o louvor da glória de Deus, agora ele serve para o louvor da glória de Dagom. Em vez de glorificar a Deus pela sua vida, seu chamado, seu ministério, ele glorifica o diabo. Porque a festa é para Dagom, a festa é para Satanás, a festa não é para Deus. Naquela hora, daquela festa, ele escutando louvores a Dagom, ele fala: Senhor, me devolve o teu Espírito. Ele se arrepende. O arrependimento, queridos, é eficaz, é suficiente para que você volte para a posição certa. O arrependimento te coloca em alinhamento, mas a confissão faz com que o inimigo perca a força na sua vida, porque você está tirando a história do império das trevas e trazendo para o reino da luz. E aí o apóstolo Paulo, que é o começo da nossa história, no Novo Testamento, é o único que entende dessas coisas. E ele fala: a luta não é contra a carne e o sangue, a luta é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele está dizendo: a luta não é contra Dalila, a luta não é contra aquela morena mineira linda, não é contra aquele cara marombado, grandão, que parece um armário, cheio de músculo. Não. A luta não é contra eles. A luta não é contra pessoas. A luta é contra os seres espirituais que usam as pessoas. O apóstolo Paulo dá essa boa notícia para nós. E ele não deixa barato, ele ensina. Quais são as armas para você vencer isto? Existem armas, pastora, para vencer? Existem. Na carta aos Efésios, que é um manual de guerra, e o apóstolo Paulo escreve tudo isso de profundo para Éfeso, porque lá tinha um principado, era Diana dos Efésios. Havia um principado que governava aquele povo.
E depois que ele fala dessa revelação espiritual, que a luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, a luta de Sansão não era com Dalila, era com Dagon. Ele fala, tem um jeito de você guerrear no mundo espiritual. As armas da nossa milícia não são carnais, são poderosas em Deus. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele não veio ao mundo para coexistir com as obras do diabo, para contemporizar com as obras do diabo, mas ele veio para destruir. Ele veio em carne para receber autoridade na terra. Lá no Jordão, na hora do batismo, cumpre-se a profecia de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu, para libertar cativos e oprimidos. E aí, quando o Espírito de Deus vem sobre Jesus em carne, homem, no Jordão, no batismo do Jordão, a Trindade se junta na terra, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o meu Filho amado, em quem me compraz. O Espírito desce em forma de pomba, a profecia se cumpre, e aí a autoridade vem do céu para a terra. E a partir dali, Jesus começa a luta no mundo espiritual, expulsando demônios. Ele não expulsa pessoas, ele expulsa demônios. O gadareno, ninguém queria saber dele. O cara podre de sujo, todo arrebentado. Jesus vai ao gadareno, liberta aquele homem. Quando Jesus sai do batismo no Jordão, foi-lhe permitido encontrar-se com o diabo, só depois do batismo. Presta atenção, você que está demorando para batizar, corre para pedir o seu batismo, porque é só depois do batismo que você tem patente espiritual. Amanhã tem. Eu queria estar aqui para ver, mas eu vou pregar, vai dar. Depois que ele sai do Jordão, batizado, o Espírito vem e deu autoridade a ele. Aí ele pode encontrar-se com o diabo. Presta atenção, o diabo fala a palavra, ele fala a palavra, o diabo fala a palavra. Tem gente que fala, é a palavra que vai fazer você vencer. Não. A palavra mostra quem você é. Mas sabe que hora que o diabo saiu? Quando Jesus falou, retira-te. Quando Jesus ordenou a expulsão, naquela hora ele saiu. Isso foi tão doido que os fariseus, os religiosos, disseram, esse cara tem parte com o diabo. Porque ele manda sair o demônio do mudo e o mudo fala, manda sair o demônio daquele que está corcunda, daquela mulher, e o demônio e a mulher endireita. Ele tem parte com Beelzebu. Ele está incorporado de Beelzebu, e é nesse contexto que Jesus fala para os fariseus, tem um pecado que não tem perdão. É o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Jesus fala isso? Porque o Espírito que estava sobre ele, que veio no Rio Jordão, que deu autoridade para libertar cativos e oprimidos do diabo, era o Espírito Santo. E os religiosos estão chamando o Espírito Santo de Beelzebu. É por isso que ele fala isso. Mas o que eu quero dizer para você é que a primeira arma é o capacete da salvação. Não tem como você vencer o mundo espiritual sem salvação. E o capacete da salvação não é uma arma que você põe a mão na cabeça e fala, eu tomo o capacete da salvação. É você entregar a sua vida para Jesus. É você sair do império das trevas. A conversão é a transposição do império das trevas para o reino da luz. O capacete da salvação é a primeira arma. Se você não tem salvação, se você não entregou a sua vida para Jesus, para aquele que venceu o inferno, que veio a esse mundo para te resgatar, que no primeiro dia morreu, que no terceiro dia ressuscitou, mas no segundo dia foi ao inferno e brigou por sua vida. Se você não tem salvação, você está suscetível à ação do mundo espiritual das trevas. Couraça da justiça é a segunda arma. Não é uma justiça de um tribunal, eu sou juíza. Não é isso. Não é justiça de tribunal. É justiça de alinhamento com o céu, com a justiça de Deus, com as leis de Deus.
Se tem uma lei de Deus que chama 10 mandamentos, que fala, honra teu pai e tua mãe, e você não honra teu pai e tua mãe, você não está com a couraça da justiça. Você vai apanhar do cão. Quando Jesus foi ao Jordão para ser batizado, João Batista falou, eu é que tinha que ser batizado pelo Senhor. Ele diz, deixa por enquanto, importa que se cumpra toda a justiça, toda a lei, todo o propósito de Deus, toda a vontade de Deus. Então, a couraça da justiça é você estar andando em obediência. Você foi salvo, mas ainda está levando a vida que quer, do jeito que quer, do jeito que acha que está certo. Mas eu acho. Mas a minha vontade, se você se converteu mesmo, acabou a sua vontade. Você morreu. Cachorro morto não tem vontade. Se você morreu, você não tem mimimi e dododói. Chuta um cachorro morto para ver se ele tem mimimi e dododói. Se você morreu, você morreu. O batismo de amanhã significa morte com Cristo, ressurreição com Cristo. Jesus chega e fala, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. É você ter decisões para tomar erradas e não tomar. Porque você quer fazer a vontade do Pai. Você quer fazer o que Deus determina. Cinturão da verdade. A verdade não é uma filosofia, a verdade não é um estilo de vida, a verdade é uma pessoa. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade. A mentira é parte do ligamento com as trevas. Satanás é o pai da mentira. Mentirinha gospel não existe. Mentirinha social não existe. Existe mentira, e mentira tem um pai que chama o diabo. É andar na luz, falar a verdade. Não dá, não vai ser possível, não quero mais. Mas querida, nós estamos aí já há algum tempo com esse relacionamento, vamos casar. Está tudo certo, data marcada. Pois é, mas eu fui lá no acampamento da Getsemane, Deus falou comigo lá, e agora fechar a perna, usar calça jeans, só no dia do casamento que a gente vai voltar a ter relação física. Nós vamos nos amar, sonhar, fazer planos. Fala a verdade. Eu estou fechando um acampamento em Brasília para fazer um evento lá. E eu não estava em Brasília, não pude ver o acampamento. Aparentemente, tudo bem. Aí eu pedi para um amigo nosso ir lá ver o acampamento. Ele chegou lá e tinha imagem para todo lado. Até nos quartos, nos alojamentos, nos refeitórios. Quando ele me falou isso, eu falei, acabou aqui agora. Não vou fazer um evento num lugar desse. Falei para o Otto, vou ligar para a mulher e vou falar a verdade. Nosso contrato termina aqui. Porque eu prego a Bíblia, e a Bíblia fala contra a idolatria do Gênesis ao Apocalipse. Deus fala que é abominação. Eu podia dizer para aquela mulher, não querida, eu resolvi mudar a data do evento. Mentira, é mentira. A verdade é uma pessoa, é Jesus. O escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem chega perto dele tem que acreditar que ele existe, que ele é galardoador, ele é abençoador. É ele que curou o Tiago da dor de cabeça, porque eu não sei curar a dor de cabeça, nem medicina eu estudei. É ele. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É ele que vai mudar a sua história, é ele que vai mudar a sua sorte, é ele que vai transformar a sua família, é ele que vai resgatar a sua vida. E quando uma pessoa se posiciona com Deus, em alinhamento com o céu, queridos, a família inteira vem para Jesus. Olha a história de Raabe, a prostituta. Veio Raabe, veio seu pai, veio sua mãe, veio seus bens e toda a sua parentela. Não ficou ninguém de fora. Escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra. Eu falo que a palavra de Deus, queridos, é como um leão. Leão, você não precisa ajudar. Você só precisa abrir a jaula e soltar ele, só. Solta o leão e deixa ele fazer o estrago que ele tem que fazer. E a palavra é Jesus, e Jesus é o leão da tribo de Judá. É a espada do Espírito.
palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai trazer à luz tudo aquilo que está errado na minha vida, na sua vida. Ela separa até a alma do espírito, quanto mais as intenções do coração. Davi falava, é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Ah, pastor, eu sei uma opção de versículo aí. Você sabe versículos chavões? Você sabe versículos que todo mundo está falando? Mas você precisa conhecer a palavra. Você precisa estudar a palavra. Você precisa dedicar pelo menos um tempo igual ao que você dedica no celular para a palavra. Porque ela é uma arma. Você tem uma arma à sua disposição para vencer tudo que você precisa. E os calçados preparatórios do Evangelho da Paz. Querido, Jesus é o príncipe da paz. A paz que Jesus representa reconcilia todas as coisas. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, que fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus, fala que, versículos 19 e 20, de Colossenses 1, pelo sangue dele derramado na cruz, o Pai reconciliou consigo mesmo todas as coisas, todas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Aprove ao Pai, pelo sangue da sua cruz, que a plenitude habitasse. Versículo 20, projeta lá, para terminarmos a ministração das palavras. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, vai lá, por meio dele, por meio desse sangue, reconciliar-se consigo mesmo, com o Pai. Todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. O sangue de Jesus reconcilia céus e terra com Deus. O sangue de Jesus, vou repetir, que sua empolgação foi menor do que a minha. O sangue de Jesus reconcilia céus e terra com Deus. Por que o céu precisa ser reconciliado com Deus? Por quê? Porque o império das trevas foi inaugurado no céu. Porque o pecado começou no céu. Porque houve uma peleja no céu, houve uma guerra. Eu falei para você que Miguel pelejou, expulsou os anjos caídos. E aonde tem guerra tem despojos, tem destruição. Os céus sofreram uma consequência do pecado haver nascido lá. E depois o pecado veio para a terra. O império das trevas foi inaugurado lá, e depois o império das trevas foi inaugurado aqui. Mas a morte de Jesus na cruz resolve tudo isso. Limpa céus e limpa a terra. E limpa a sua vida. E limpa as encrencas. E limpa o pecado. E reconcilia você com a sua família. E reconcilia você com Deus. E restaura todas as coisas. Eu não vou bater no inimigo aqui com palavras de guerra. Não é isso que eu vou fazer. Eu vou bater no inimigo trazendo você para o reino da luz. Porque quando você chega nesse lugar de salvação, de retidão, de reconciliação, você se torna uma encrenca para Satanás. As armas espirituais funcionam e a cura do corpo vem. E a cura dos relacionamentos vem. E a cura das emoções vem. E você se torna poderoso, valente, guerreiro, que é o plano de Deus. Pastora, Deus quer que eu seja valente? Quer. Lucas, capítulo 11, conta que quando Jesus expulsou o demônio que era mudo e o menino começou a falar, e os fariseus começaram a criticar Jesus, Jesus fala de reinos. Reino da luz e império das trevas. Ele fala assim, olha, quando o inimigo bem armado guarda a sua casa, casa é corpo. Ali naquele texto é corpo. Quando o inimigo bem armado guarda a sua casa, tem em segurança os seus bens.
Ali está escrito: quando o valente bem armado guarda a sua casa. Está falando do diabo. Mas sobrevindo um mais valente do que ele, está falando de você. Sobrevindo um mais valente do que ele, tira-lhe a armadura em que confiava. Ele divide os despojos, e para que você não tenha dúvidas, que ele está falando de reinos. Ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Só tem dois lugares no mundo espiritual, queridos: império das trevas e reino da luz. No império das trevas governa Satanás, no reino da luz governa Jesus. Os dois precisam de corpos na terra. E Deus está chamando uma geração nesta terra